Bom dia, paz. Hoje é 5 de maio de 2020, hoje é terça-feira e nós estamos iniciando mais um Quick Devocional. Fiquem todos à vontade, sejam bem-vindos e que recebam a proposta de hoje para sejam um pilar da igreja. Quanto é importante, saibam que vocês são referenciais, vocês são vistos como os filhos e filhas de Deus e precisam resplandecer e tomar posse da bênção que é representar o reino de Deus aqui na terra. E a gente precisa meditar e rever nossos valores, nosso comportamento, no que nós queremos demonstrar para o outro. A palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem numa cilada do diabo. A gente precisa estar preparado. Efésios 6 fala das armaduras de Deus, não é? A gente precisa estar preparado para não cair na cilada do diabo através do descrédito que as pessoas venham depositar em nós por causa de alguma atitude que tivemos e que fomos postos em descrédito. A gente precisa andar de acordo com a palavra e praticá-la, não ser só ouvinte nem leitor. A gente precisa ler, ouvir e praticar. Em nome de Jesus que possamos fazer isso. Que devemos sim, porque tem pessoas que não se incomodam com o que os outros falam. Isso não é verdade, não podemos ser assim. Se o próprio Jesus, outrora, certa feita, ele questionou os discípulos quando ele mandou que voltarem: o que estão falando aí de mim? O que eles pensam sobre mim? Jesus! Isso quer dizer que a gente precisa manter, não é, uma percepção sendo pilar da igreja na nossa geração. Não viver em função do que os outros falam, senão nunca nós vamos manter uma personalidade, um caráter firme. Não vivermos em função, mas é importante que a gente de quando em quando possamos saber nos autoavaliarmos e avaliar no que precisamos melhorar, não para agradar o outro, mas para agradar o nosso Deus Todo-Poderoso, que precisa que sejamos pilar da nossa igreja nessa geração. Eu vou contar a história para vocês do Batman, de Bruce Wayne, né? Ele perdeu os pais. A história começa quando ele perde os pais ainda quando criança. E a partir deste evento traumático, tomou decisões que o transformariam no Cavaleiro das Trevas. A figura do Batman não é simplesmente a de um homem fantasiado de morcego, mas o símbolo que ele representa para os criminosos da cidade de Gotham. Este símbolo de Gotham, né? Meu filho sempre me diz: mãe, olha como pronuncia. Este símbolo é o medo que o morcego gera naqueles que infringem a lei. Mesmo sem nenhum poder sobre-humano disponível, é um dos personagens mais respeitados, tanto por aliados como pelos inimigos de todo o mundo da ficção DC. Isto ocorre, em minha opinião, por causa da reputação, né, que ele construiu. Não foi de uma hora para outra. Não foi na firmeza do proceder dele, foi na firmeza do agir, de colocar em prática suas convicções, de tudo que ele expunha nas palavras, que ele se fortalecia e exigia de si mesmo de praticar aquilo. Esta reputação de paladino incorruptível da justiça, que nós chamamos de testemunho no meio de cristão, gera temor em criminosos menores, ao mesmo tempo em que cria bandidos mais poderosos para derrubá-lo e mudar esta reputação. Veja só, o dele era a reputação de paladino incorruptível da justiça. Para nós crentes, não é, cristãos, nós devemos zelar e privar pela nossa reputação. Como é importante, minha mãe dizia: minha filha, é melhor a gente não ser e parecer,
não é? Porque quando gera uma má opinião, uma coisa ruim sobre você, daqui que você vai explicar que Chico não é Francisco e o nome já bateu nos quatro cantos. Então a gente precisa se zelar, a gente precisa comprar, pagar, a gente precisa falar, cumprir, a gente precisa praticar o evangelismo, o amor ao próximo, tudo isso. A reputação do cristão, ela precisa ser lapidada a cada dia, praticada. A gente precisa entender que a cada momento que a gente diz um não para as armadilhas do diabo, que a gente se fortalece, se coloca, né, na brecha, maior vai ser a investida dele. Então você não se preocupe, não fique dizendo, de que adianta? Eu tento fazer certo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas sempre me vem, olhe como eu fico, eu luto tanto para servir a Deus, para fazer o que é certo, e estou nessa situação. Calma, permaneça, veja aqui, para Batman, a cada momento que ele se colocava de maneira incorruptível, que não praticava, que lutava pela justiça, mais os seus inimigos vinham com mais poder para derrubá-lo e desmoralizar sua reputação. E nós vamos desistir? Nós vamos abrir mão da nossa boa reputação? De maneira alguma. A cada investida que vier sobre nossas vidas, nós vamos nos tornarmos melhores, não por nós mesmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através de nossas vidas. Em nossa caminhada cristã, precisamos estabelecer uma reputação de pessoas verdadeiras e comprometidas com o Evangelho. A sociedade e a própria igreja precisam de exemplos de estabilidade emocional e espiritual. Quantos começam bem sua caminhada e em pouco tempo deixam os caminhos do Senhor? Quantas pessoas são estáveis e desejam ardentemente a Deus hoje? Ai, meu Deus, eu preciso, mas voltam amanhã para o mundo. Quantas pessoas dizem hoje que verdadeiramente encontrou Deus, mas quando vem uma pequena tempestade, até vem mesmo um soprinho de um vento mais forte, torna-se instável sua fé e abre mão de tudo aquilo. E as pessoas vão observando e elas vão vendo, não é? Que isso, olha para aquilo ali, nossa, veja, isso é tipo de cristão e já vai rotulando e tendo os demais como por igual. A gente não pode fazer isso porque, veja, não é só o seu nome, é o nome de todos aqueles que se colocam e se denominam como cristão, como evangélicos, como crentes, como igreja do Senhor. Se a gente mancha esse nome, esse povo, essa classe de pessoa, não é só o nosso nome que nós estamos manchando, é de todos aqueles e do nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, como pessoas instáveis emocionalmente, espiritualmente, que não sabe o que quer uma coisa hoje, amanhã não tem certeza, ora a Deus pedindo algo e não quer. Em nome de Jesus, seja um pilar da sua igreja, onde você diz sim, sim, é sim, não, não, é não. O que passar disso é maldição, diz a palavra de Deus. A gente precisa ser firme, se colocar firme, de postura como um pilar, como um referencial. Não adianta você dizer, minha vida é minha vida, eu vivo como eu quiser. Não é assim. Nós não somos uma ilha, os outros não vêm. Você é referencial. Tem um louvor que diz assim, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, ainda que você não tenha conseguido, mas saiba que você é espelho. Pessoas se veem, olham para você, fica procurando algo na qual se espelhar, na qual ter como referência, tendo como pilar verdadeiramente é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. Gente, a palavra de Deus em Provérbios 22:1 diz, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Olha, quando eu era criança, lá em Barbacema, as pessoas, meu pai zelava muito pela palavra dele, a palavra dele. O que ele falava, ele se virava para cumprir. E eu ficava orgulhosa ainda quando eu saí do interior, que vim morar aqui em Aracaju,
como as pessoas, às vezes a gente dizia, não, nós somos de fulano de tal. Filha de quem? Não é? E a gente dizia, filha de seu Hermes do Coco. Dizia, nossa, aquele é um velhinho honesto. Aquilo me enchia de orgulho, de alegria de saber que meu pai era um referencial de honestidade. Veja, as pessoas o tinham como referencial de honestidade de pessoa que cumpria com sua palavra. Como é bom a reputação. Veja que Provérbios 22:1 diz, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Às vezes eu tô assim, digo, fulano, não dá para você me fazer? Não, vou fazer agora e de longe, apenas com telefonema. Telefonema não. Às vezes uma mensagem de WhatsApp, a pessoa vai e confia na sua palavra. Isso é tão importante, isso é tão valioso. Veja o que diz a palavra de Deus. Se formos corruptos nas pequenas coisas, gente, não teremos autoridade para as grandes. Eu sempre gosto de falar, a gente não tem como. Deus nos dá coisas grandiosas se a gente se desfaz e entra em demérito das pequenas coisas. A gente precisa ver a simplicidade. Torne-se um pilar, cresça em nome de Jesus, cresça, que o Senhor apareça em nossas vidas, ó Pai, e que possamos resplandecer a tua glória e sermos pilar da nossa igreja, pilar da igreja nessa geração, na nossa geração, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigada pela sua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, que coloquemos no nosso coração a necessidade de sermos cristãos, pautados, Senhor Deus, de um caráter. É de fundamental importância para nós que tenhamos uma vida constante e intensa com Deus. Isso é fundamental, Pai. A igreja do Senhor precisa ajudar, sustentar a igreja na verdade, sendo pilar. Nos ajuda, nos capacita, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos entregar o nosso dia a Ti, Pai. Receba em nome de Jesus e nos abençoa e nos capacita a sermos melhores, a sermos referencial, a sermos um pilar da nossa igreja na nossa geração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito obrigada, meu Deus. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz e cresçam na presença do Senhor Jesus, sendo pilar da sua igreja nessa geração. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Me esconda em tua graça e no teu amor. Me esconda em cavernas se preciso for. Não quero estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração. O meu fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Desça até que o meu eu desarme.